Boa noite. Dando continuidade à Semana Radiadora de Leitura, Semana Radiadora de Cultura, a gente está com os livros na cabeça. Vamos conversar hoje, agora nessa série de lives desse horário, sobre o projeto específico Chão Sagrado Revivido, que revive um disco emblemático de Roger e Tete, um disco fundamental e fundador de muito da sonoridade feita posterior no Ceará e no Brasil. Nós estamos fazendo um documentário sobre esse disco, um show documentário, que será exibido no sábado, às 20 horas, nesse canal, no canal da Editora Radiadora. Essa semana toda nós estamos com 3 projetos. O primeiro, esse, de Chico Araújo, Entre Versos, Sombras e Assombros. Durante essa semana haverá vários debates, várias conversas, vários encontros, né, sempre às 6 da tarde, sobre esse livro e o lançamento dele em e-book na sexta-feira. Nas 7h30, de 7h30 às 8h30, durante toda essa semana, teremos um bate-papo, um encontro sobre esse livro de Francélio Alencar, O Livro do Bem, e todas as 20 horas sobre o projeto Chão Sagrado Revivido. Esses 3 projetos são projetos fomentados com recursos da Lei Aldir Blanc via Secretaria de Cultura de Fortaleza. E bem interessante dizer que um dinheiro público vai gerar obras para o público, né? O dinheiro que é do povo volta em arte para o povo, porque os 2 livros são e-books distribuídos gratuitamente para quem quiser baixar. A partir de sexta-feira, basta entrar no site da editora, e o documentário também acessível, né, no canal, nesse canal da editora. Hoje vamos conversar com Jorge Guedes, minha amiga Jorge Guedes, minha parceira, que fez uma tese de mestrado sobre a carreira de Roger Rogério. E a gente vai conversar sobre a trajetória de Roger e esse encontro, né, tão bonito que é artistas que influenciam um outro e a vida que gira, e esses artistas influenciados fazem reverência a esse, digamos, professor de arte, né? E Roger foi de muitos, Roger e Tete foram professores de muitos de nós. Jorge Guedes, boa noite, querida. Seja muito, muito bem-vinda. Teu microfone, querida, tá desligado. Desculpa, a Jorge sendo Jorge, né? Desligada. Boa noite, Alan. Boa noite, todo mundo. Eu estava acompanhando aqui o chat, né? Vendo um monte de gente bacana aí. Já vi o Nirton, né? Comentando, dando boa noite. Aproveito para dar boa noite a todas as pessoas que estão aí na audiência, né? Assistindo a gente. E também agradecer esse convite tão especial, né? Eu fui pega um pouco de surpresa, assim. Já são 10 anos, Alan, praticamente, né? São 9, porque eu defendi a dissertação no final de 2012. Então, assim, eu fui revisitar, fui ler, estou num momento da minha vida assim de muita efervescência, de muito trabalho, apesar de ser home office, mas parece que fica pior, né? Pior no bom sentido, né? Porque também está acontecendo muita coisa legal, né? Do ponto de vista artístico. Mas eu fiquei feliz de poder revisitar essa obra, né? Assim, fico pensando, meu Deus, por que eu ainda não publiquei isso, né? Tanto tempo que já passou e coisa linda, né? A vida do Roger, assim, essa história toda dele com a música, esse tempo, né? Que ele fez parte, que ele faz parte, porque o Roger é uma pessoa muito ativa, né? Em todo o cenário artístico cearense brasileiro. Mas a minha dissertação, na verdade, né, ela vai aí até a década de 70, né, que é justamente com os discos Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, São Chão Sagrado, e o disco da Tete também, que é o Equatorial, né?
Querida, vou iniciar aqui uma provocação. Fico brincando que eu faço uma de Abu Janra, sabe? Fico aí, qual é o que é a vida? Mas a provocação, assim, dessa busca pela origem do desejo, a origem de como desperta, como é que Rod entra, né, na tua vida, no teu desejo artístico, né? Como é que Rod chega até você, né? Como é que isso se deu? Caçoolate. Eita, meu Deus. Assim, eu eu venho de uma família muito musical, né? Não assim, não uma família de artistas propriamente dita do ponto de vista profissional, mas que sempre ouviu muita música, música brasileira, música cearense. Então, assim, era comum ouvir Ednardo, Belchior, Roger eu fui ouvir um pouco mais depois, né? Assim, acho que já na adolescência, vida adulta. Mas aí, quando eu resolvi fazer o mestrado, né, me botaram muita pressão, né? Porque eu fui querer ser cantora, compositora, artista, e a família, você tem que fazer um mestrado, você tem que pesquisar. Minha irmã já mestrado, doutorado e tal. E aí eu digo, eu vou fazer mestrado, pois eu só vou se for para pesquisar música. E aí veio esse interesse pela música cearense. E o que eu senti, né, nas conversas com o próprio orientador, na hora também de escrever o projeto, é que, de uma certa forma, óbvio, né, que na literatura mais formal, da música popular brasileira e tudo, os cearenses já aparecem pouco e de uma forma menos sublinhada. Isso é verdade, né? Se a gente for ver, a história ela vai trazer muito mais a tropicália, a bossa nova, todos esses movimentos. E aí o pessoal do Ceará, o chamado pessoal do Ceará, quando ele aparecia, quando ele aparece, é muito mais na figura do Belchior, vamos dizer assim, numa ordem, né, mais midiática, do Fagner, do Belchior e do Ednardo. E o Roger e a Tete apareciam ali nas entrelinhas e tudo, e aquilo me chamou a atenção. Conversando com o meu orientador, né, eu queria falar de tudo, do pessoal do Ceará. A gente, né, você sabe que você também, acho que você terminou recente, a gente tem uma mania muito grande de querer abarcar muita coisa, mas a gente sabe que a gente tem que fazer um recorte. E aí veio uma questão mais subjetiva também, além de ter esse interesse pela música cearense, por ser uma cantora, compositora, influenciada por toda essa galera, vamos dizer assim, uma coisa me chamou muita atenção, né? E eu acho que tem uma certa identificação o fato do Roger ter conciliado carreiras, né? O Roger é um cara que é um professor universitário aposentado, é um físico, né? Inclusive deu aula na USP, na UFC, e é um grande cantor, compositor, um cara que extrapolou, inclusive, assim, a área não só da música, né, do ponto de vista da arte, é um cara que fez teatro, fez cinema, e aquilo me chamou muita atenção, né? Tanto a obra em si, né, a beleza da obra, a complexidade da obra, como também essa trajetória dele e essa o que tem assim um capítulo, um subtítulo, eu não me lembro bem agora da minha dissertação, que fala como se fossem linhas paralelas, né? Fazendo aí o trocadilho com a física, né? Que ele levou essas carreiras aí em linhas paralelas. Acho que foi mais ou menos isso. Eu tenho uma história, eu tenho uma história bonita sobre isso, assim, e me deu essa curiosidade de saber de ti por causa do seu fazer artístico, né? A arte, ela é uma retroalimentação, né? Assim, a gente vai antropofagicamente, né? A gente vai comendo essas coisas e vai, né, pondo se fazendo, né? A gente vai se fazendo pelo que a gente vai comendo das coisas que. E eu tinha muita fome dessas músicas, sabe? Eu tinha muita fome dessas músicas do pessoal do Ceará quando eu descobri. Foi uma descoberta muito encantadora, essas canções, sabe? E muito do meu ser artístico e da minha pessoa, ela vem da música. E é muito forte a presença dessa geração na minha formação, né? E Roger era um cara, embora ele como você muito bem disse, né?
a presença da força midiática, né, dele, desses nomes, ele vai lá para o quinto, sexto nome, né, dessa turma, mas ele me chamou muita atenção quando eu descobri, né, e ele é muito provavelmente um dos maiores responsáveis por eu compor, por esse desejo de compor, né, e eu descobri isso muito novo, e eu devorava as canções dele. E tinha uma coisa interessante que é o não acesso ao disco. Né? Então eu ia por a oportunidade que tive alguma vez de assisti-lo, ele, Tete, eu assistia como fosse assim, tipo, eu fosse a mesa de que passa a gravação, sabe? Eu ouvia e guardava para poder decorar aquilo ali e ter, né? Pelo menos na minha cabeça aquelas músicas, sabe? E isso é muito forte para minha formação, né? Alan, tu me fez lembrar de algo que, assim, a minha dissertação, ela não é uma biografia, né? Assim, eu deixo isso muito claro, mas ela tem traços de uma biografia, porque eu tenho que trazer os elementos, eu falo, né, dos acessos, da questão da apropriação, dos bens culturais, né? Quais foram os acessos do Roger e como esses acessos, em termos de consumo cultural, se transformaram em produto, né? Em produção, que são as canções, enfim, as composições. E é muito interessante isso que tu fala, né, de que ficou guardando na cabeça, porque me fez lembrar uma passagem, né, nas entrevistas que eu fiz com ele, que ele fala lá da tenra infância, de como ele se alfabetizou de forma precoce, com interesse, porque ele queria ler os folhetos das músicas. Naquela época de Dolores Duran, né, lá da década de, acho que 40 para 50, por ali, e já o advento do rádio, né? O rádio não era algo tão assim elitizado, mas também não era algo tão popular. Então, camadas médias é que tinham o rádio, né? Ouviam o rádio, não tinha ainda a televisão. E ele ouvia aquelas canções, ele tinha muita vontade de aprender, de cantar, e ele acelerou o processo de alfabetização, né, através desses folhetos, lendo essas canções. Aí você falou essa história e eu me lembrei dessa passagem das entrevistas. Querida, depois né, desse encontro, né, com a gente enquanto artista, né, nosso encontro com essas canções, o que elas nos fazem, né, no que elas nos atravessam e tal, vai para o universo acadêmico. E aí é uma pergunta minha, assim, né, uma pergunta de interesse, assim, o porquê estudar justamente o Roger, né? O que a pesquisadora Jorge Guedes pensou assim de tantas possibilidades, né? Porque é um universo realmente muito rico, né? Toda a obra de Ednardo, toda a obra de Belchior, né? De Fagner, a obra discográfica de Amelinha, né? A Petrúcio Maia, que é um genial. E aí, por que exatamente a acadêmica, né? Assim, nesse olhar da acadêmica, eu quis pesquisar Roger. Como eu te falei já no começo, né? Assim, de início, eu queria abrir mais um leque, né? Essa ideia de pessoal do Ceará, que é uma ideia até bem controversa, que nem todos eles assumem, né? Vamos dizer assim, esse selo, né? Essa chancela, esse selo, até mesmo um carimbo, vamos dizer assim, né? Nem todos eles. Né? A gente percebe um pouco mais assim, o Ednardo veste mais essa camisa, a própria Tete Roger, do ponto de vista até do disco de 75, que é o Chão Sagrado, porque o nome do disco mesmo é bem grandão lá, Tete Roger, do pessoal do Ceará. E embaixo, como se fosse um subtítulo, é que vem Chão Sagrado e o disco ficou conhecido como Chão Sagrado. Então, assim, o Fagner já não sei, né? Já tem um pouco mais um pé atrás com relação a isso. Então, assim, eu queria pesquisar toda essa movimentação, esses compositores, e aí com o diálogo com o orientador, toda essa questão mesmo do recorte científico, que não tem como na dissertação de mestrado, a gente chegou à conclusão que teria que escolher um deles, vamos dizer assim.
E por que um deles no masculino, né? Porque eu poderia ter estudado, como você disse, a Tete, a Amelinha, até mesmo por esse meu viés feminista, né? Essa questão mais do protagonismo feminino. Mas eu queria também, assim, muito analisar o fazer musical. É tanto que o nome da dissertação é o fazer musical de Roger Rogério, o singular e o plural do pessoal do Ceará. Então, a escolha do Roger teve esse caráter subjetivo, né, dessa identificação, e também essa questão dessa riqueza da obra do Roger. Quando eu falo de singular e plural, é justamente isso. O singular, do ponto de vista de ser um artista, né, um autor que conciliou duas profissões muito bem, e o plural, do ponto de vista dessa complexidade e dessa riqueza que é a obra do Roger, né? É uma obra recheada de vários gêneros musicais, de várias referências, enfim. Aí eu acho que foi isso, sabe? E o fato também de meio que dar uma provocadinha ali, uma coisa tipo, poxa vida, a literatura musical fala de Tropicália, de Bossa Nova, de não sei o quê, e quando fala do pessoal do Ceará, cadê? Vamos lá, vamos também dar mais luz, né? Vamos trazer a história, né? Mais detalhada, vamos dizer assim, mas sem nenhuma pretensão, né? Porque, como eu estou dizendo, é apenas uma dissertação de mestrado, que eu nem publiquei, enfim. Mas que tem muitas nuances, tem muitas curiosidades, vamos dizer assim, que são inéditas, né? Porque foram entrevistas, né? Foram referências que foram tomadas, enfim. Aí, em resumo, é isso, Alan. Quando eu fui fazer, eu demorei um tanto entre a graduação e o mestrado, sabe? Porque eu não encontrava, assim, muito, pelo menos não me passava na frente, assim, a coisa da pesquisa em arte, sabe? Não via muito esse caminho, assim. Não descobria, né? Não tinha descoberto ainda. E é interessante, quando eu fui para o mestrado, foi por isso, foi Claudiana Alencar, da UES, da Linguística da UES, né? Me falou da possibilidade da linha da arte, sabe? Na linguística, né? Eu sou a minha graduação em letras. E quando eu vou fazer isso, né? O bonito de ver várias pesquisas, e aí envolve você, envolve Pedro Rogério, Wagner Castro, né, a Ládia Quintela, várias pesquisas daqui, né, trabalhando a música cearense e de uma forma muito potente, muito forte, muito bonita. Tanto que esses trabalhos são referências para mim. Eu fiz um pouco depois. Eu fiz em 14 e 15 a dissertação, né, o mestrado. E eu falo sobre as canções que têm Fortaleza como motivo criativo. As canções da música cearense que tem a cidade de Fortaleza como motivo criativo, né? E aí, como tu falou assim, eu me lembrei, claro, assim, claramente da minha cabeça, que você quer abarcar o mundo com as pernas, né? Eu queria fazer essas canções do tempo todo, desde que o mundo é mundo, né? E aí você não pode fazer, que é 200 músicas, impossível, né? E eu fiquei só com a década de 90. Nem no Ah, doutorado, né, Alan? Não dá, continuar no mestrado. a gastar a vida todinha para fazer isso. Mas aí, eu falei isso como uma parte, assim, a gente está falando sobre o pessoal do Ceará, dizendo esses termos, né? E esses nomes e tudo, mas imagine que alguém pode estar nos assistindo e não ter essa referência, né? E aí a gente poderia, de repente, meio que falar sobre isso, sobre o que é o pessoal do Ceará, em que contexto, né? Cearense, nacional, isso acontece, né? Como essas pessoas se projetam, né? Como é que eles acontecem, na verdade, né? Desde o surgimento e da força e da migração, enfim, Sim. o que é o Na pessoal do Ceará. verdade, esse povo todo, né, já trazendo suas histórias, suas vivências, Belchior lá na história dos mosteiros e de Sobral e de vir para Fortaleza, e Ednardo estudou, se eu não me engano, foi química, mas tocando, cantando, e Fagner, muito jovem, ganhando festival, e Roger, criança aprendendo a ler, para poder
poder cantar música, e veio o violão, e veio a bossa nova, enfim, e essa galera se encontra, né, aí na década de 60, num ambiente, né, universitário, vamos dizer assim, nem todos, mas com certeza no ambiente universitário, apesar do Fagner ser bem mais novo, mas ele teve esse trânsito com essa galera toda. E esse símbolo, né, essa chancela, selo, carimbo de pessoal do Ceará, ela não foi cunhada aqui no Ceará, na verdade, né? Na verdade, era uma turma de amigos, aí também não citei, né? Fausto Nilo, né? Que também conviveu muito com o Roger e ficou amigo do Roger na época da universidade também. Esse parte desse pessoal, Petrúcio Maia, enfim, muitos, né? Mas parte desse pessoal migrou em busca mesmo de um mercado fonográfico, né? De uma profissionalização na música, divulgação de suas canções. Já tinham muita inserção aqui em Fortaleza, em programas de televisão, em rádio, em shows, em festivais. E lá em Rio, São Paulo, né? Belchior foi para o Rio também, Fagner também ganhou o festival por lá. Mas, assim, mais propriamente em São Paulo, vamos dizer, né? Participando de programas de televisão. Veio a história de pessoal do Ceará, né? Tem assim, eu não diria umas controvérsias, mas tem algumas teorias, vamos dizer assim, né? De como é que foi cunhado esse termo. Mas trocando em miúdos, é como se fosse assim, a turma do Ceará, aquela turma do Ceará, o pessoal do Ceará, né? E aí ficou, né, esse título, pessoal do Ceará, e muitos se apropriaram dele, né? Alguns se apropriaram dele, desse, como a gente já falou antes, né? Nem todos meio que encararam de uma forma muito tranquila. E assim, é tanto que no primeiro disco, que foi o Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, o que consta é que seria algo mais coletivo, né? De vários participarem. E aí, por exemplo, Belchior parece que já tinha fechado contrato com a gravadora, enfim. E aí ficaram Roger, Tete e Ednardo, né? Vamos dizer que é o núcleo duro do pessoal do Ceará. E é isso, né? Esse pessoal do Ceará não é um movimento cultural, e é um movimento cultural, não é um movimento cultural do ponto de vista panfletário, de manifesto, deles se auto-intitularem, mas é um movimento do ponto de vista dinâmico, de pessoas que interagiam, né? Assim, interagiram e quando eu digo isso, gente, no passado, é porque eu estou me referindo lá à década de 60 e 70, mas essas pessoas estão vivíssimas, produzindo, maravilhosas, mas eu estou me referindo a um determinado tempo histórico, né? E aí, assim, pessoas que conviveram, que trocaram ideias, que viveram um momento político, que compuseram juntas, apesar de não tanto, né? Porque a gente sabe que a grande maioria compôs de forma mais individual. Tem aí, por exemplo, o Belchior, se você for pegar, ele tem poucas parcerias, o Roger tem mais, né? O Ednar tem algumas. Mas mesmo eles não sendo assim tão parceiros coletivamente falando, eles estavam ali naquele mesmo ambiente, naquela história, naquele momento político, naquela convivência universitária, nos bares. Então tem aí uma identidade, né? Tem aí uma liga, vamos dizer assim, entendeu? Jorge, querida, o Newton está falando aqui, Newton Venâncio. Publique, Jorge, publique, Jorge. Oh, deixa eu olhar aqui que eu tô com o celular ligado, vou nem mentir. Mirtim. E aí tá também, e também tá lembrando Tá assim. Miri Pimentel. Sim, grande referência, a primeira referência da gente, né? De nós todos, minha, do Pedro Rogério, Sim, enfim. sim. Maravilhoso. E Newton está fazendo o documentário, né? Pessoal do Ceará, lá do A, lá do B. E ele está dizendo aqui, nem num filme cabe a história do pessoal do Ceará. É porque ele está Olha, vivendo na pele aí. consta, consta, foi ele que disse. Diga, pergunte aí se é mesmo. Ele disse que eu fui a primeira entrevistada do documentário, né? Bem besta, bestada. Olha aí, Newton, Ai, afirma meu aí, Newton. Deus. Saudade, meu Deus, de vocês. E o Newton, a gente conversa muito sobre, né, o Newton vai publicar agora pela Radiadora, o segundo livro dele pela Radiadora, o Trem da Memória. E aí eu digo como ele está fazendo Publique Jorge, eu digo como editor também, né? Assim, Vamos, Publique Alan! Jorge. Pois tá aí, já é, viu? Bora, Vamos conversar nos bora, bastidores. bora nessa. E aí eu converso muito com o Newton, e essa coisa, né, do tempo de uma arte, né?
o Newton tem um cabedal imenso de informações e ele está na peleja de encaixar isso num produto artístico, que é o filme, né? Imagino. Mas que bom que tem muito, né? Sim. Eu Vamos estava fazer uma dizendo, série. Vamos fazer uma Nito, série. Nito tem que fazer uma série mesmo. É. Querido, você chega até a Massa-feira ou a tua dissertação ela é anterior à Massa-feira, no Ela é intervalo? anterior. Ela é anterior, mas a gente sabe, né, que a Massa-feira foi um pouquinho depois, acho, não sei, se eu não me engano, 79, 80 foi por aí. Foi, Foi no comecinho da década de 80, né? ela acontece em 79, né, o evento, Massa-feira, no Teatro José Sim, Alencar, sim, ela sim. acontece em 79 e grava-se o disco em A 80. galera viajou, né, para gravar, um grande evento, né, a viagem, né? Muito Sim. legal, Ednardo na produção e a Massa-feira também muito influenciada pelo chamado pessoal do Ceará, né? O Nito está anunciando aqui que ele, depois do filme Pessoal do Ceará, vai fazer a Massa-feira, no Eita, mesmo formato, show. lado A, lado B. Muito bom, muito bom. Jorge, me fala da tua dissertação, assim, como é a linha que você vai desenvolvendo, né? Eu vi que você fala Pescar. das Vou origens de pescar. Roger, da relação dele os primeiros instrumentos, o primeiro contato com a música, a bossa nova, né? Sim. E daí a relação com a física, a viagem para São Paulo. Não vou pescar, não. Vou falar que basicamente ela tem 3 capítulos, né? Tem a introdução, que traz mais essa parte aí de explicar o todo, mas traz aí a trajetória da infância, né? Passando pela adolescência, pela questão do gosto musical, do que era esse consumo, né? Essa apropriação, né? O Roger, que ouvia essas músicas de vários gêneros, numa época que a gente ainda tinha aí. A gente, vírgula, né? Eu nasci na década de 70, mas enfim. A nossa influência era muito mais ainda de música francesa, espanhola, italiana, do que propriamente da música americana, mas que aos poucos isso vai se inserindo, né? Aí vem o Roger, instrumentista, né? Que passa a aprender o violão. O Roger, que tocou em banda de baile, meu povo. O Roger tocou contrabaixo em banda de baile, né? Tocou lá no Hotel São Pedro, né? O histórico. É, o Roger, que entra numa certa contradição, né, ao entrar na universidade, no curso de física. Nossa, como eu me identifiquei com isso, que loucura. No belo dia que eu decidi, a louca, né, tipo, decidi ser compositora, como assim, né? Parece até que hoje eu decidi, ontem eu não sabia. Mas eu pensava, gente, eu sou cantora, eu canto em coral, mas eu não sei, tinha uma coisa que eu queria me expressar, eu achava que minha voz não era tão bonita e que eu tinha que fazer música, enfim. Aí eu lembro o Roger falando para mim em entrevista e nas fontes que eu pesquisei, que ele entendia que para ele ser um instrumentista, para ele ser um violonista, ele tinha que ter muita dedicação. E ele não ia conseguir conciliar essa dedicação sendo um cientista, sendo um professor de física, sendo alguém da academia. E aí, junto a isso, obviamente, não foi simplesmente uma decisão de compor, quando ele entra na universidade, ele tem que se afastar das bandas de baile, né, da noite, porque ele precisa se dedicar. Ele fala até de um episódio muito curioso que ele estava num determinado local e ele foi flagrado por um professor e ele tinha uma bolsa e o professor falou que ele tinha que decidir. Ou ele ficava com a bolsa, ou ele ia tocar na noite. E ele realmente decide ficar com a bolsa. E aí o que é que acontece? Nesse ambiente acadêmico, nesse ambiente da universidade, nessa troca, nessa efervescência intelectual, cultural, a história dos diretórios acadêmicos, né? Que o Fausto Nilo comprava um monte de LP, que o povo se reunia para ouvir. Então, essa verve criativa, ela forou mais forte e veio também essa questão da composição, quer dizer, tanto por uma vivência, como também por uma forma de não se afastar da música, de continuar na música e de conciliar com aquela situação ali, com aquela decisão dessa carreira acadêmica. Então, assim, a dissertação ela passa por tudo isso, por essa entrada na universidade, por essas trocas, por essa questão política, né? É um momento difícil do país, de ditadura, de censura.
aí passa pela questão, né, de toda a vivência cultural em Fortaleza, da ida para Brasília, onde ele fez mestrado, e aí nessa época também muita criatividade de composição, porque era algo mais doméstico, vamos dizer assim, como nós estamos agora em home office, né? Porque ele tinha que se dedicar à dissertação de mestrado, e também a ida para São Paulo, que aí já foi algo mais out, né? Vamos dizer assim, de gravadora, de. Olha aí, foi no Hotel São Pedro, já está dizendo aí, que ele foi flagrado, foi isso mesmo. E aí em São Paulo, né, toda essa questão de gravar os discos e tal, a volta para Fortaleza. E aí o último capítulo da dissertação é que eu acho muito bacana, eu gosto demais, que é o debruçar sobre as canções, né? A análise das canções a partir de uma categoria que é a hibridação cultural de um autor argentino chamado Nestor Garcia Canclini, e que a obra do Rod é assim um manancial para essa discussão, porque é extremamente rica em elementos que vão da cultura popular propriamente dita, mais ligada aí às cantigas, ao folclore, né? Eu me arrepio falando. A cultura de massa, propriamente dita, que é essa coisa mesmo do suporte da mídia, de fazer chegar às pessoas, e a própria cultura erudita, falando assim didaticamente, né? Porque, inclusive, tem autores como o Vince de Moraes que não gosta muito dessa separação, mas falando assim didaticamente, com suas especificidades, a obra do Roger tem tudo isso, né? É incrível você ouvir uma música que tem aí um enxerto de Luar do Sertão, que tem aquela Terezinha de Jesus, o primeiro foi seu irmão, o primeiro foi seu pai. É muito rico, Alana. É bye, bye, baião, mucunzá como é? Girimum com leite em pó, mucunzá com dietil. Ai, tudo bem, a letra não é dele, a letra é do Dedé Evangelista. Foi professor dele no curso de física, quer dizer, conviveram. Então, eu faço muito esse diálogo, eu não faço essa dicotomia, né, de que o Roger, porque até acho que foi o Walter Silva, não sei quem foi que falou que o Roger era um melodista. Realmente, se você pegar Chão Sagrado, vai ter aí duas canções que são letra e música do Roger. Mas, inclusive, Chão Sagrado é uma parceria com Belchior, né? Uma música feita por encomenda para um programa de televisão, para falar do Paulo Vanzolini, né? E o Paulo Vanzolini diz assim: eu já palmilhei esse chão sagrado do Nordeste, né? E eles pegaram esse mote e fizeram a música. Mas assim, eu não diria que o Roger ele é um grande melodista, né? Mas ele é um cara que ele traz elementos aí, se você fizer essa varredura, lá desde a infância, passando por esse período todo, ele tem tango na música dele, ele tem fado, ele tem o baião, ele tem a bossa nova, né? Que foi a grande influência dele, né? Aí nesses acordes, na dissonância. Cara, é assim, é um celeiro, é muito rico, sabe? Falar do Roger, acho que tinha que ser assim, muita coisa. Assim, são muitas lives e vocês estão fazendo muitas lives, né? Só do Roger no disco, né? Só dele. É Coroação e Fino Fio. As duas que são só dele, né? Nossos universitários aqui, Newton Venâncio. O Newton Venâncio está dizendo que o Hotel São Pedro não é o mesmo do prédio São Pedro. É um hotel que existiu na Castro Silva. Na Castro Silva. Ali é aquela rua da igreja, né? E o Roger tocava baixo lá. O hotel aqui o hotel do prédio São Pedro era o Hotel Iracema Plaza. Sim, sim. E a citação do Eu já vi. Ajudas aos universitários. Olha, o Nirton Venâncio é uma enciclopédia ambulante, né? Vídeos, posts dele, os posts dele no Instagram, assim, verdadeiros. Meu Deus do céu, eu fico assim de cara. Uma coisa interessante aí do Augusto Pontes, ele cita, né? O Ricardo Bezerra está organizando um livro, né? Chama-se O Meu Amigo Genial, com várias pessoas escrevendo sobre Augusto Pontes. Esse livro está perto de sair. E o Augusto Pontes, por exemplo, é o grande mentor dessa turma, né? Tanto do pessoal do Ceará, grande guru dessa turma, tanto do pessoal do Ceará quanto na Massa Feira também.
E, por exemplo, assim, a frase, ele está dizendo aqui que a citação de Terezinha no Sim, Folklore é do Augusto Pontes. A frase, assim, a frase que dá o nome ao disco, né, emblemático, é de 73, né? Meu corpo, minha sim, sim, embalagem, todo gasto na viagem, é uma frase dele também, né? também. Sim. E outras coisas, assim, que pouca gente conhece, sabe, assim. Mucuripe também, né? A música Mucuripe tem alguma coisa, se eu não me engano, que também Aquele último verso do Mucuripe, vida, vento, vela, leva-me daqui, é uma coisa que ele ficava dizendo nos bares, né? Vida, vento, vela, leva-me daqui e tal. E grande aí poeta. Belchior usou na música, né? Com Fagner. E também a coisa do latino-americano. Ele dizia, Augusto Pontes dizia essas frases, né? Aquele verborrágico assim, né? De poesia. Dizia, eu sou apenas um rapaz latino-americano que não, sem dinheiro no banco e sem parentes coronéis. Uhum. Ele dizia essas frases assim, né? E o Belchior puxou para a música, né? Que é o mote da canção de Belchior, essa Sim, canção. Jorge, eu queria falar um pouco sobre assim, a minha visão do pessoal do Ceará. Tem uns elementos assim bem interessantes, históricos assim da cidade de Fortaleza, da universidade, pontos característicos assim que acho que são muito decisivos para as coisas acontecerem como aconteceram, né? A cidade menor, né? Esse encontro mais fácil entre esses artistas. A universidade tinha uma coisa que a ditadura eliminou na sequência, né? Que era o básico dos cursos, era o mesmo para muitos, né? Então, as salas de aula da universidade, os primeiros anos, era misturado a cursos, né? Alguém da arquitetura fazia alguém da história, da filosofia e tal, e acaba que se encontrava de uma forma afetiva também, né? Circulava mais esses estudantes, verdade, né? verdade. Me lembrei, sabe de Depois, quê? Do Cineclube, né? Que o Roger organizava sim. e geria, e, né? E aí esses encontros eram mais, imagino, né? Mais potentes, mais próximos, mais afetivos, mais ligados, né? Assim, a universidade tinha um papel muito fundamental para essa movimentação, né? Artística e tal. E a TV Ceará, né? Na época que tinha os programas, porque hoje é sábado, Sim, o som do mercantil, que esses caras já apareciam nesses programas, né? As primeiras experiências de visibilidade deles até acharem que, e é verdade até hoje, né? Que o teto é muito baixo no Ceará, em Fortaleza, né? E aí a migração e tal. E essa migração acontece, eu acho também isso bem interessante, ali no início dos anos 70, quando o Brasil queria saber das periferias do Brasil, sabe? É o mesmo uhum, momento dos mineiros, é o sim. mesmo momento dos novos Um pouco baianos, antes os baianos foram, né? Um pouquinho os antes. doces bárbaros, Sim, e os eu digo novos os baianos, o Caetano, a galera, né? Foi um pouquinho antes, né? é, e, Tropicália. ne, e nessa geração aí do pessoal do Ceará, já é a geração dos novos baianos, né? É, é, então, assim, o Brasil queria saber, o Brasil que eu digo é a indústria musical brasileira, né? Indústria Verdade. mesmo. Né? Queria saber desses caras. Né? E aí isso também facilitou muito essa possibilidade de difusão, né? De entrarem na grande indústria. E o disco São Sagrado ele foi feito como um disco de indústria, né? Tanto o uso do nome pessoal do Ceará ali, né? E só lá embaixo São Sagrado, era uma ideia, logicamente, de marketing, um disco feito para vender também e tal, né? Mas isso assim, mas a indústria musical brasileira querendo esse tipo de música, né? E cantoras como Elis Regina gravando, por exemplo, né? Isso deu uma força absurda a essa turma, né? A essa conquista nacional, digamos assim, que infelizmente na década de 80, início, quando aparece a Massa Feira, né? Pessoas talentosíssimas que chegam naquela geração da Massa Feira não tiveram a mesma sorte, né? Em nível nacional, porque a indústria nacional já estava envolta no rock, né? Outro foco, né? Com outro foco. Aí, assim, é só uma parte da realidade, do contexto brasileiro dessas pessoas, né?
embora vivesse numa ditadura, o Newton falou aqui do Foxlore, hoje o Alan Moraes, que vai conversar com a gente amanhã, me ligou dizendo assim, Alan, pergunta pro Roger qual foram as músicas com problema na censura desse disco, né? Sim. Aí eu perguntei pro Roger, a gente se encontrou hoje, eu perguntei para ele quais, ele ficou assim pensando, lembrando, que Foxlore de cara, né? E aí esse cara, aí o cara inculcou com a Terezinha, inculcou com cantiga, né? Aí o que, mas é uma cantiga, né? Ele foi lá explicar pro censor, né? Não, mas é uma cantiga popular e tal. Rapaz, nesse período de hoje, a gente tem que desconfiar de tudo, né? O censor dizendo, o censor dizendo Procurando para ele. pelo em ovo, né? Pelo amor de Deus. É, A música, se aí, você for pensar, ela tem muito mais coisa do que a Terezinha, né? Porque, assim, sim, Foxlore e Bye Bye Baião faz essa coisa de falar da televisão, né? Que é algo que eu até discuto na dissertação, que é muito interessante, né? Um pouco contraditório. Uma turma que viveu a televisão, que fez uso da televisão para divulgar seus trabalhos, que né, assim, a televisão nasceu, essa turma já estava aí, né, vivendo o cinema e tal, mas ao mesmo tempo vem com esse senso crítico, né, de questionar a televisão, de questionar que valores são esses que a televisão trazia, que se a televisão está pelo fato de trazer o enlatado, né, a cultura de massa industrializada estaria, de certa forma, aí, colocando para escanteio ou deixando com menor status a cultura regional, aspas, né, ali local, e o mucunzá, e o girimum, enfim, essas duas músicas, né, elas trazem um pouco a Foxlore, ela é mais política ainda, porque eu não vou saber me aprofundar agora, porque já faz muito tempo, mas inclusive eu lembro que o Roger falou até do marcartismo, que foi lá dos Estados Unidos, né? Não sei nem se eu estou falando a palavra pronunciando de forma correta, mas que foi da questão política lá dos Estados Unidos e tudo. Aí os caras, assim, tanta coisa para implicar, e foram implicar com a Terezinha, né? Tipo assim, burrice tem limite, mas tudo bem. isso é outra coisa burra do que ele comentou hoje, dos sensores, né? Ele falando do disco com Meu Corpo, Minha Embalagem, né? Que implicaram com e mudaram, né? A música do Ednardo Terral por causa do Fazendo Amor Ah, no sim. final, né? Sim, que é para. Aí, Como é que ficou? Falando amor, né? falando amor. Aí o purismo, né? Mas a burrice mesmo, foi no Cavalo Ferro. Porque Hum. Cavalo Ferro tem aquela coisa assim, no Planalto Central. O verso original era onde se decide o bem e o mal, sabe? Aí os Aí caras ficou onde se implicaram. decide, se divide o bem e o mal. Qual a Pois diferença? é. Eu acho até que deu uma melhorada, né? Assim, Realmente, ficou enriqueceu o poema. Aí os caras implicaram com decide o bem e o mal e permitiram divide o bem e o mal, né? Ah, Na verdade, quando eu canto, eu digo onde se decide, se divide o bem e o mal. Mas então no original é só divide, é? pelo que eu entendi, o original seria decide. Sim. Aí o que foi gravado foi divide. Cadê nossa enciclopédia que ainda está na live para dizer? Newton Venâncio. Newton Venâncio está corrigindo aqui a frase do Augusto Pontes, que eu disse errado, que eu disse parentes coronéis, né? Ele está dizendo, ele tá dizendo parentes militares. Que maravilha. Quando é o dia do NIR, tem, eu quero assistir. É que eu tô com medo, porque ele está só me corrigindo aqui. Qual é o dia dele? Qual é o dia dele? Quinta-feira. Eita, na hora do especial que a gente gravou da Leal de Blanco, mas vai Eita. dar certo. Eu vou ver qual é a hora que a gente vai transmitir pelo YouTube e eu vou participar, vou assistir a live de vocês também. Mas Eu acho fica, que o fica nosso é 8 horas, dá para assistir o nosso e o de vocês, eu já convidando a galera que está aí na audiência. massa, massa, massa. Mas, É, Alan, assim, eu acho a obra do Roger, né, voltando assim para essa riqueza, né, de elementos, de complexidades, de gêneros musicais, né, de referências. Na mesma época do Chão Sagrado, o Ney Matogrosso gravou um compacto, né, com Ponta do Lápis, e o Fagner também gravou Retrato Marrom, né?
Aí, se você pensar, o Retrato Marrom é um tango, Ponta do Lápis é uma música meio flamenca, né? Um 6/8, Sim, coisa, sim, sim. né? E aí, Chão Sagrado tem todos esses elementos aí que a gente já falou, né? Que mistura o baião com o que ele chama de swing americano, né? Em entrevista ele até falou isso, é um swing americano, que ele sempre curtiu muito essa coisa da Big Band, né? Na época lá dos estudos deles, dos instrumentos, enfim. Então, assim, é um cara de uma obra riquíssima, né? Tanto do ponto de vista melódico como do que as letras trazem. E aí, quando eu falo isso, é óbvio que eu estou trazendo também os parceiros dele, né? Mas, assim, é muito apaixonante se debruçar sobre a obra do Roger. É muito, muito bacana, assim. O terceiro capítulo da dissertação é só analisando as canções. São as que eu me lembro, assim, que estão lá. Barco de Cristal, né? Que é meio que um fado, né? Inclusive fala do barco, do mar, as referências lá do Fausto Nilo, né? De filmes, do Almodóvar, enfim. Eita, cadê o Nito? Aí também tem Bye Bye Baião. Você sabe que o Belchior tem uma música chamada Sorry Baby, né? Que é de um compacto do Belchior. É uma música sensacional, que ele faz um monte de trocadilho, traz um monte de frase em inglês, e ele cita Bye Bye Baião dentro da música. Ele cita Girimum e cita Dietil, Mucunzá, não sei o quê, e Rod já tinha feito a música. Então tá lá no terceiro capítulo, Bye Bye Baião, Foxlore, Barco de Cristal, acho que é a Mala, o Lago, enfim. Uma série de músicas que vão até o disco da Tete, né, que é o Equatorial, que são do Rod. Ajuda os universitários aqui. O Evaristo está dizendo que a gravação do compacto, do Ney e do Fagner, foi de um lado Ponta do Lápis e a outra Postal do Amor. Mas o Ney... Essa daí é a do Ney. O Fagner gravou Retrato Marrom, mas essa daí é a do Ney, que um lado é Ponta do Lápis e o outro lado é essa outra música aí, entendeu? E o Ney gravou, né? Retrato Marrom, o Ney não gravou não também. Agora Gravou, eu acho que gravou. algumas gravações do Ney Retrato Marrom. Uma bem Sim. antiga e uma mais recente. Mas o Né? Fagner também gravou essa música, não foi? Ou não? Eu tô ficando doida. Eu acho que gravou. Vamos Não sei. perguntar aqui para Newton Venâncio. ah, é, essa coisa musical do Roger, né, cara, é Ei, Alan, incrível. desculpa te interromper. O Nirton está dizendo que Barco de Cristal foi feita depois que o Fausto viu a Macorde, que é o filme, né? E assim, desculpa, Alan, te interromper rapidinho. É muito legal também o Roger, quando ele fala dessa questão da melodia, que ele fala que foi muito legal o processo dele com o Fausto, ele se sentiu muito bem, muito à vontade, porque o Fausto também aceitava que ele entregasse a melodia para que o Fausto colocasse letra. Então ele dizia que ele diz, né, falou lá nas entrevistas que se sentia muito livre, muito à vontade para fazer as melodias. Desculpa, mas continua. Retrato Marrom foi assim, né? Tem uma coisa engraçada no Barco de Cristal, interessante, que estava, se eu não me engano, Roger, Clodo e Fausto, sabe? E eles estavam no apartamento do Roger em São Paulo, e o Fausto queria sair, e o Roger e o Clodo não e tal. E aí eles, não, o Fausto, eu só fico se a gente fizer música. E aí, então, vamos fazer. Aí começaram a fazer o Barco de Cristal, tal, e bebendo e tudo. Tanto que eles foram fazendo e dormiram, né? Assim, acabou a noite. Ficou aquela música no ar ali. E no outro dia eles não lembravam da música. Quem lembrou da música e cantou para eles recuperarem foi Tete. Tete lá, né, na casa e ouvindo eles compondo e guardou a canção e, e foi o Barco de Cristal existe por causa de Tete ter salvo a música, né, Estou nesse procurando dia. aqui nas músicas do terceiro capítulo, Barco de Cristal, porque assim, quando você percebe também essa coisa do amacorde, né, do filme, você também percebe elementos aí, né, do Ceará, né, dos verdes mares cearenses, né? Vi chegar no alto mar um barco de cristal, trazendo na bandeira a estrela matinal. A negra noite clareou na luz do teu olhar. E nós vamos sair, vamos encontrar gente pelas ruas, num riso só, cantando a alegria do barco de cristal.
Mas foi um sonho, aí a história, né, do sonho. Ainda é noite, uma alucinação, não tem luz no teu olhar, nem mesmo esta canção. Aí traz também a época, né, de repressão, enfim. Tem uma coisa interessante na riqueza melódica de Roger, né? Que é também um elemento histórico, que a variedade de canções que tocavam no rádio, né? Essas canções francesas, canções, né, de vários países e tal, tudo isso, Ednar também fala disso, assim, Calé também fala muito disso, essa música do mundo que se ouvia naturalmente nas rádios, né? E aí daí você vê um tango na obra de Roger, no mesmo tempo que o Bye Bye Baião, né? Assim, essa mistura. Aí você bota tudo isso aí, e o Luiz Gonzaga no meio, pronto, né? É justamente sobre isso que eu falo na dissertação, sobre esses acessos, né? Advindos de uma modernidade até, de certa forma, recente, né? Com os avanços tecnológicos, com essa mundialização da cultura. E aí, voltando para a questão dos gêneros, a gente já tem aí tango, a gente tem o fado, a gente tem o flamengo, a gente tem o blues, né? Se você pegar Beco da Noite, é um blues assim, né? Chorado, né? Com aquela, né? A interpretação da Tete. Tudo isso são os acessos a esses bens culturais, né? Que o Roger e seus parceiros tiveram, né? Uma coisa legal que a gente estava conversando ontem, eu, Dalton, aí depois o Rogerinho entrou também lá pro fim da live de ontem, que era quando eles lançam o Meu Corpo, Minha Embalagem do Gasto na Viagem, é Ednardo, Roger e Tete, né? Mas o pessoal do Ceará estava ali, né? Porque eles gravam Ricardo Bezerra, né? Tem Dedé Evangelista, tem Brandão, né? Tem um time todo ali, né? Naquele disco. Como também no Chão Sagrado, o Roger faz Petrúcio Maia, né? Tem uma canção de Petrúcio Maia no disco. Sim. Esses poetas, né? Tem duas do Fausto, tem Brandão, tem o Dedé Evangelista. Esse grupo estava, né, ali se fazendo junto, né? E Sim. com uma força absurda, né? A força, as composições, tem o Fagner com Cavalo Ferro, né? Fagner Ricardo Bezerra. E tem uma coisa interessantíssima, assim, que é muito marcante. O Newton tá corrigindo a gente aqui. Alan, desculpa, ele tá dizendo que é isso mesmo, era Fagner e Ney num compacto. Sim. É isso mesmo. Uma coisa bem interessante que eu acho, Jorge, assim, é a poesia dessas canções, sabe? É uma poesia muito diferente, é uma poesia muito própria, né? A poesia cearense, isso marca a poesia cearense da canção, sabe? Sim. Brandão e Fausto Nilo, né, dão um certo jeito, um certo molde dessa canção, da letra da canção cearense, sabe? Eu, pelo menos, penso assim, né, pela minha vivência nisso, assim. E tem muito dessa marcação de uma letra muito boa. Essas canções, as canções desse período e as De nossas que a gente muitas vem fazendo. referências, né, Alan? De muitas referências numa poesia só, né? E eu acho que é determinante para nós, né? Para nossa composição também. A marcação de uma letra boa para a canção, sabe? A poesia é muito presente na canção cearense. E isso vem eu acredito assim, né? Desses caras, assim, desse momento de uma poesia muito forte na canção, né? Sim, verdade. Que influencia até hoje as gerações, né? Da música. Eu ia te perguntar isso, assim, o que tu percebe dessa musicalidade de Roger na tua canção? Nossa, muita coisa. Eu acho que a minha música Traços, que é a que dá nome ao disco, ela foi muito inspirada, talvez até assim, não de uma forma tão diretamente consciente, vamos dizer assim. Eu vou fazer uma música agora porque o Roger. Mas eu já cantava Ponta do Lápis, eu já gostava da música flamenca, eu sempre fui apaixonada, né? Eu tive a oportunidade de visitar Granada, eu fiquei assim, em êxtase, né? Inclusive, eu entrei numa luthieria na subida lá do Alhambra, parece um chama.
que eu nem imaginava. Quando eu vi a mulher, eu disse assim: ah, você trabalha aqui? A mulher era luthier, ela fazia violão, castanhola. Eu comprei umas castanholas e ela tinha herdado do pai. E aí a música Ponta do Lápis, ela tem tudo isso, né? Todos esses Sim. elementos do flamenco, da música espanhola. E a música Traços, que é o nome do meu disco, ela não é propriamente um flamenco, ela é uma guaranha, mas ela puxa para um flamenco, que ela é um 6/8, um compasso composto. E eu tenho certeza que Chão Sagrado, não, Ponta do Lápis influenciou essa música, entendeu? Então, com certeza, assim, nos poemas, na maneira de escrever, em algumas rítmicas, em alguns gêneros, eu vou ter essa influência. Por exemplo, a música Náufragos, a letra não é minha. A letra é do meu parceiro, Júlio César Villanova, acho que tu conhece ele, não sei, que é do Pernambuco. Um abraço para ele. Mas a melodia é minha. E alguém falou assim: nossa, essa música parece tanto com a pegada, as coisas do Fagner. Eu digo: ah, meu Deus, meu sonho, né? Ele podia gravar a música. Meu sonho é ótimo, né? Eu tô exagerando, né? Assim, tipo, seria muito legal, né? O Fagner gravar uma música minha, mas não sei, eu posso estar falando isso e alguém ouvir a música e dizer, nossa, a Jorge tá viajando, acho que isso aqui tem nada a ver com o Fagner, mas eu acho que tem ali um elemento ou outro, uma sonorização, uma cadência harmônica, alguma coisa que lembra, sabe? Os universitários. O Unito está comentando que a letra que a gente está falando, né, a letra cearense, assim, é uma letra sem refrão, né? Há muito essa coisa do poema inteiro na canção, né? Que não puxa pelo artifício do refrão e tal. E o Evaristo está comentando que Canto no Embeira tem essa mesma pegada flamenca, né? Sim. E é mesmo, é muito forte essa O canção, Evaristo está muito. comentando também de uma capa, que eu não sei qual é a capa que ele está falando. Aqueles que tem o Ceará todo, ou o Ceará, não sei qual é a que ele está se referindo. Acho que está falando da ficha técnica de compositores, né? Ah, que quando você falou, Eu né, acho. dos discos, né, que tem várias pessoas juntas, né, em parceria. Em mim como artista, assim, da palavra, eu vejo claramente, assim, essa música feita em 70, na geração de 70, não só os cearenses, mas Brandão, muita influência tem de Brandão, muita influência de Fausto, mas essa música feita no Brasil naquela época, sabe? Os mineiros, aquela poesia dos mineiros, Uhum. né? A poesia dos novos baianos e tal, essa coisa meio doida, meio psicodélica, né? E meio faca também, né? Meio cortante, né? Tudo Sim. isso aí me influenciou demais, demais, demais. E você falando isso, meu doido, meio assim, eu lembrei da entrevista com o Fausto, né? E quando ele assim, quando ele fala que quando ele não só quando ele fala, mas quando a gente escuta, né? Parece uma coisa assim que não tem a ver, mas tem, né? Sim. Aquela música dele é com o Moraes, né, que é a Zanzibar, é? Que o Zanzibar com cara Armandinho. fala de Paracuru, aí fala lá não sei de onde, quer dizer, parece que não tem nada a ver e tem tudo, né, nas referências dele, no vivido dele, no que ele se apropriou, né, um cara que sabe tudo do cinema, né, bem jovem, assistiu todos os filmes de cinema noir francês e etc. Então isso, assim, é muito forte mesmo, essa coisa louca que você fala, mas que faz sentido de alguma forma, né? Jorge, querida, nós estamos chegando no finzinho aqui. Foi muito, muito, muito massa nosso papo. Muito Nossa, obrigado por ter, adorei. muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela sua dedicação a esse tema, né, a pesquisa, a ter registrado isso, né? Isso é muito importante porque a gente vive num lugar que a memória é secundária, né? Então, a gente guardar essas informações, respeitar isso, e fico feliz de poder ajudar no documentário que a gente está fazendo, essa força dessa memória, né? Newton também, Newton é memorialista puro, né? Está fazendo esse documentário sobre o pessoal do Ceará, a dedicação de Pedro, Rogério, a dedicação de Wagner Castro, de Meire Pimentel, a essa memória, esse nosso pensar, né? Porque eu acho que um povo que não tem passado não tem futuro algum, né? E aí te agradeço, enquanto artista, pela dedicação que você tem a isso, né? E muito obrigado
por vir, né, dividir conosco esse assunto tão forte para nós. Eu que agradeço, Alan. Espero que as pessoas tenham curtido. Aí o papo eu curti demais, né? Corri para estudar, não vou mentir, né? Fui ler de novo, são 10 anos quase, né? Apesar da gente estar aí ouvindo as músicas, né? Cantando. Mas, assim, quem sabe, né? Vamos aí também incentivar o povo que gosta da academia, que gosta da música cearense, que gosta da pesquisa, a começar a pesquisar também as compositoras, né? Nós temos uma maravilhosa aí, que é a Muna Gadelha, né? Cheia de discos, cheia de histórias, cheia de composições. Sim, E é sim. isso, né? Mas, assim, fico muito feliz de ter participado, da gente estar celebrando, né, a vida, a obra do Roger, toda essa trajetória dele, um grande ícone da nossa música, né? Um multiartista. E que bom, né? Acho que essa live fica salva, depois vou assistir as outras Sim, sim. também. Obrigada. Obrigado. Nito tá te provocando aqui. Aguarda a publicação do livro, Jorge. Sim, vamos cuidá-la, me ajude. Vamos sim. Beijo, querida. Tudo de bom. Beijo, boa Beijo. noite. Obrigadão. Tchau. E nos acompanhem amanhã, quinta e sexta. E o documentário será exibido no sábado. Continue com a gente durante essa semana radiadora de cultura. Obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite.